E na área criminalista, qual foi o caso que foi mais marcante, assim, que você defendeu? Olha, eu tive um caso de um moço que foi injustamente acusado. Eu vou tomar cuidado só pensar pra falar, porque não posso falar o que eu não posso falar, né? Tá, Não, lógico. não divulgar. Ele foi injustamente acusado de um crime, não era nada extremamente grave, mas ser acusado de um crime qualquer que seja é muito ruim. Ele era de uma cidade pequena e ele chegou no escritório, enfim, por uma indicação, era um caso pro bono, ou seja, a gente não recebe pra advogar, porque ele não tinha como pagar, inclusive. Ele foi um moço que perdeu os pais, jovem, morava com os avós. Tinha acabado de perder os avós também. E aí ele foi envolvido nisso, estava errado, ele não tinha feito aquilo do que ele estava sendo acusado, tanto que ele foi absolvido. E estava muito claro que não era ele. E quando ele chega no escritório, foi fazer uma reunião, e ele me perguntou, a gente vai ter que fazer outras reuniões? Ele tinha tentado trabalhar como fotógrafo, e ele teve que vender o equipamento dele para pagar o primeiro advogado. O primeiro advogado também faleceu. Nossa Pois é. Senhora. E aí ele não tinha mais recurso para pagar outro. Imagina o desespero dessa pessoa. E as pessoas falando dele na cidade, uma coisa muito ruim, assim, prejudicou o relacionamento, muito, muito complicado. E ele no meio da reunião, eu já estava muito abalada emocionalmente, a gente tem que tomar cuidado, né, para não se abalar em todos os casos, porque senão a gente não vive e não consegue fazer o nosso trabalho com qualidade. E ele falou para mim assim, a gente vai ter outra reunião antes da audiência, a audiência seria no interior. Aí eu falei, acho que não, mas eu te aviso qualquer coisa. Ele falou, não, se você puder me avisar com antecedência, porque eu tô numa situação realmente complicada, eu não tenho dinheiro pro transporte para vir aqui. E eu lembro de subir a escada, entrar na sala do dono mesmo, do escritório, chorando, e falar, cara, não é possível a injustiça que estão fazendo assim, porque às vezes... Mas enfim, tive que colocar menos emoção e mais razão, que é o meu Mas bordão. você fica emocionada ainda, né, com essa história? Fico. Porque é muito cruel. Quando você é um profissional lidando com isso, e você está lidando com a vida de outras pessoas, a gente aprende a se distanciar, mas quando é com a gente, quando é injusto, e quando é uma mentira, quando é uma distorção que afeta a sua vida de maneiras muito importantes, sabe? É duro demais de ver. E é duro saber que você tem um poder limitado, né? Porque você pode fazer o seu trabalho o melhor possível, mas nem sempre você consegue a justiça. E pode ser muito frustrante. Nesse caso, que bom, a gente conseguiu. Mas me emociona. Eu tive alguns casos, assim. Eu tive um caso fofo também, de um senhor que... Ele não entendeu nada, porque era tudo técnico. Eu expliquei mais ou menos pra ele que eu tinha resolvido o caso dele. E ele fala pra mim, eu preciso te pagar. Eu falei, não tem problema. Então ele falou, não, por favor, eu preciso, tal. Eu falei, não. Ele, não, mas você é um anjo. Porque ele não entendia o que eu tava falando. Eu falei, o que você faz? Ele tinha um sítio. Ele falou, faço mel. Eu falei, então olha só. Quando você fizer alguns potes de mel, você me manda. E um dia eu tava indo pro escritório, assim, umas 10 horas da manhã, minha secretária me liga e fala, Gabriela, eu não sei o que eu faço, porque eu tenho 37 potes de mel aqui. E um favo de mel. Meu Deus! Mas não que é fofo. demais? É muito legal. É muito. Eu tenho gente, assim, que me liga até hoje. A gente acaba fazendo uma relação muito próxima. É muito... Sim, e como que. Agora eu queria uma opinião pessoal, assim, de, por exemplo, esses casos que a gente vê que tomam. Que tem mídia, enfim, que você sabe quem fez, até essas questões de pais com filhos e tal. Você sabe que o pai foi o culpado, que a mãe foi o culpado e tal. Se essas pessoas te procuram, Você pode não aceitar o caso. você pode não aceitar. Tá, e você, se alguém. Já teve algum caso de alguém te procurar, você saber e você. Já Você tem não. alguns casos que eu não aceitei. Entendi. Você tem liberdade para aceitar os casos que você quer aceitar. Uhum. E essa questão que você falou que a pessoa não ia pagar Pro bono. Pro bono. Existe alguma lei que fala que escritórios tenham que. Não, você fazer escolhe fazer. Porque assim, tem a questão de. Quando as pessoas são presas e não têm condição. Mas aí tem a defensoria. A defensoria. É outra coisa. Isso que eu ia perguntar. Você tem a advocacia pública, as defensorias públicas foram estruturadas, mais recente, né? Embora não tão recente.
Mas então você tem a defensoria pública para ajudar essas pessoas. Mas os advogados é uma prática comum, tá? É os advogados fazerem trabalhos pro bono também para contribuir um pouco, para ajudar, inclusive a desafogar as defensorias, porque é muita coisa. Entendi. Esse jeito de falar, que tipo, advogado de porta de cadeia. É isso que você tá falando de público? Não. Não tem nada a ver. Não, a defensoria é um órgão super sério. Não, mas o que quer dizer esse... Porque é uma expressão, né? Eu acho que é um jeito de menosprezar determinados tipos de advogado. É uma fala um pouco preconceituosa. Sim, Eu total. não sei, precisaria perguntar para quem fala. Aham. Mas a defensoria não. A defensoria é um órgão super sério. A defensoria é um órgão que vai ajudar as pessoas em qualquer questão. Se você está querendo se separar do seu marido, se você busca uma pensão para o seu filho, se você é vítima de um crime e precisa de ajuda. Então, a defensoria é fundamental, proteção de direitos humanos, é importantíssima. Entendi. E essa defensoria, você tem que fazer concurso pra... Você faz concurso. Entendi. Agora as coisas ficaram claras.